Visto de Fora. Viva, boa noite. Bem-vindos a mais um Visto de Fora com Olivier Bonamici e Begonha Iniguez. Bem-vindos. Hoje começamos por dar os parabéns. Parabéns a mais um cidadão português de seu nome, Olivier Bonamici. Parabéns, Olivier. Tens cidadania portuguesa. Conta-nos como é que foi o teste. Segundo julgo saber, foi com alta distinção. Sim, também não vamos exagerar, mas não foi há 4 meses, basicamente, após um longo processo um pouco complicado, para se dizer, por causa de razões burocráticas, não é? E estava à espera deste momento há muito tempo e para mim é incrível. Agora resta saber, por causa da burocracia também, quando é que vai chegar o grande momento, que para mim, já sei que vou ser português, é muito forte para mim a nível emocional. Agora, o próximo momento muito grande vai ser receber o meu cartão de cidadão e, sobretudo, o passaporte, porque o cartão de cidadão hoje em dia, infelizmente, são todos feios, que sejam franceses, espanhóis, italianos, já viram? É horrível. Sim. Agora, o passaporte, para mim, mostra mais um país. E, de facto, ter o meu nome casado, eu caso-me com a história de Portugal e fico super contente e orgulhoso. Begonha, temos Olivier. mais um cidadão português, não é? Obrigado. Claro, temos, mas temos de destacar que tiveste muito bom no teste de português. No teste de português tiveste muito bom. Que eu há 21 anos também tive muito bom, mas não sei no DAPLE, mas não sei como é que seria hoje, mas isso está muito bem, não Sim, é? eu acho que os avaliadores ouvem o Visto de Fora e deram imediatamente um muito bom Olivier Bonamici, uma vez mais. Muito diz a tonalidade. Exato. Amigo. Isso aí impediu o excelente, porque de vez em quando você não acerta. Claro. Por norma, não acerta nenhuma. Mas, Olivier, isto foi antes ou depois daquele almoço, naquela tasca? O teste. Foi antes e depois. Mas seja, o teste. pronto. Claro, porque o teste é verdade que tem várias partes. De manhã, depois houve a tasca, uma bela tasca em Aveiro e logo a seguir o teste e a escrito. parte oral. O Fantástico. teste escrito foi depois da tasca. Não, foi correu tudo bem. Afinal, o tintinho e o galaçado do forno não impediram nada. Muito bem, uma vez mais parabéns, Olivier, Obrigado. um novo cidadão da República Portuguesa. Vamos avançar para os temas que dominam a atualidade. Euronet Plus. Proibição de redes sociais a menores de 15 anos em França. Espanha quer proibição a menores de 16. Portugal também já debate essa possibilidade e o Partido Social Democrata apresentou uma proposta nesse sentido. Olivier, percebe-se que é uma tendência europeia. O que pergunto é, isto é mesmo necessário legislar e proibir o acesso de menores de 16 anos a redes sociais? É uma urgência do teu ponto de vista? Bom, para já dizer que eu considero que é uma boa medida a partir do momento em que Elon Musk insulta Sánchez. Para mim, quando tu és insultado por Elon Musk, é sempre um bom sinal. Sempre. Significa que tu estás no caminho certo. E, portanto, o primeiro-ministro espanhol está no caminho certo sobre isto. Agora, a questão resta saber se é a decisão que tem que ser tomada. Uma coisa tem que ser feita, por causa da saúde mental dos jovens. Nós não podemos ficar com os braços cruzados. Estas pessoas, como Elon Musk, gostariam de um mundo onde houvesse a tal liberdade de expressão, no seu absoluto, tudo é possível, a violência, o apelo ao ódio, tudo é possível. Não. Nas democracias existe algo que se chama o Estado de Direito, que ele não sabe o que é Elon Musk, mas o Estado de Direito há regras, e são as regras do jogo, e por causa disso eu acho importante trabalhar nela. Se está certo ou não, esta decisão é concreta em Espanha ou em França, dos menores de 15, menores de 16, se vai resolver tudo, isto já tem mais dúvidas. A Begonha, é uma urgência europeia do teu ponto de vista? Sí, é unha urgencia europeia e temos de dizer que tanto a França como a España como Portugal estamos na ribalta nisto, porque isto comenzou na Australia. Os nosos ouvintes teñen de saber que isto comenzou a comenzos de decembro, foi o país mesmo pioneiro. Eu estive a investigar no día 10 de decembro, cando se aplicou. En Australia, neste momento, 2,5 millóns de menores de 16 anos. De todos eses menores, temos de ter en conta que 2 meses depois, menos de 2 meses depois, o goberno de Australia
que prohibiu o acceso ás redes sociais a menores de 16 anos, como quer facer mesmo a España sin ningún tipo de restrição, ao contrario de Portugal, que sí que quer facer diferenciar entre menores de 13, prohibição total, e entre 13 e 16 com permiso, com autorização dos pais, ok? Mas no caso da Austrália, nestes praticamente 2 meses, xa se apagaran 4,5 millóns de contas de redes sociais. Mas eu ontem, quero explicar que eu estive a falar no xantar na miña casa con o meu fillo adolescente de 14 anos. Sim. Porque tamén vão ouvir, todos temos fillos, os nosos tres, e a súa opinión, e dísme, oye, mãe, mas tú non sabes que os adolescentes, se nos proíben, nós vamos procurar outras soluções. É isso mesmo, era a pergunta. Estás a antecipar a minha segunda pergunta. Proibir será mesmo o caminho? Como é que se controla depois? Claro, o proibir, sin dúbida, acho que é importante. É importantísimo proibir. É importante, sobre todo, desculpen, é importante, sobre todo, legislar. Porque se os nosos xovens, por moito que é verdade, se ven que algo é prohibido, aínda lles atrae máis. Mas estás a por dificultades. Por tanto, proíbes, eles xa ven que non é algo, os pais xa fican máis alerta, ok? Porque no caso de España, e isto vaise a aprobar mesmo, o Partido Popular de centro-direita xa diz que apoia esta medida. Do teu ponto de vista, a proibição é um caminho, de facto, para regular É un camiño acesso. para regular, é un camiño para impor unha serie de normas. No caso de Portugal tamén vaise a aprobar, porque esta medida do goberno xa os outros partidos disseran que sim. No caso da França, igualmente. E depois isto é importante, porque estamos a por cortapisas tamén aos responsáveis disto todo, que son estes multimillonarios que dominan X, que dominan as outras redes sociais, por exemplo, Telegram. Ontem, non sei se teñen Telegram, mas as persoas que teñen a rede Telegram receberán un aviso do presidente, lembremos que é rusa, que é unha compañía rusa. Exatamente, há bastante propaganda política e, portanto, para avisar do que significaba isto para os menores e que isto pode ter consecuencias. É dizer, alertar sobre isto no sentido de que eles van estar moito controlados con esta nova lei. Portanto, eu acho positivo. Olivier, mas proibir é mesmo o caminho? Como é que se controla depois o acesso de menores? Não, o Estado não pode se substituir nunca, e não consegue, aliás, e não é o papel do Estado, na minha opinião, não se pode substituir aos pais. Ou seja, é uma questão de equilíbrio. Eu sou mais a favor da responsabilidade, às vezes, das plataformas. A mim choca muito como é que há apelo ao ódio em plataforma. Musk vai ter que responder, e ainda bem, perante a justiça, porque não pode haver negacionismo. A negação do Holocausto é um crime. E acontece que na sua inteligência artificial eles diziam que as cabras de gás e os feeds eram sobretudo concebidos por desinfetar e não tanto para execuções em massa. Isto é contra a lei e tem que ser punido, tem que ir a tribunal para isto. Sobre isto é claro, responsabilizar tudo as plataformas quando ultrapassam a lei. E além dessa questão, que eu concordo plenamente com a Begonha, para mim é uma questão de caminho. É um pouco como tu vais dizer, tu vais estabelecer as regras e a partir daí tu não podes, estamos a viver em democracias, onde há liberdade também de cada um. Nós não podemos colocar uma pessoa por trás de cada adolescente. Isto não dá. Agora, o papel do Estado é também colocar algumas regras, não é? É como eu costumo dizer, para terminar, eu com os meus filhos, eu dizia aos meus filhos, sobretudo cuidado. À noite vais dormir, não quer barulho. Se eu te apanho, o papai vai mesmo zangar-se. Só que tu achas que eles não me enganaram muitas vezes? Claro que sim. Portanto, se tu vais dizer que na Austrália eles encontraram o sistema, encontraram outras redes sociais com grupos fechados, etc., de conversa, etc. Sim, mas no entanto, há regras. E eu acho que é preciso o Estado, neste momento, reagir perante estes problemas gravíssimos de saúde mental. Mas Begonha, a proibição não colide com a ideia de democracia? Non colide. Non colide porque cando as redes sociais e cando os donos disto todo están a controlar de tal maneira e a condicionar de tal maneira e a propiciar en moitas ocasións até suicidios, condutas moito perigosas
nos nosos xovens e están a dominar e até a mentir con os algoritmos, que isto é importante, é algo que, por exemplo, no caso de España, querse controlar, e acho que na França tamén, ok? Na França lembremos que vai se prohibir para menores de 15 anos, certo. no caso de España, na súa totalidade, no caso de España, menores de 16, mas é interesante meter un bocado de medo a todos estes xefes disto todo, insisto. Por exemplo, o que fez ontem o goberno francés foi moito interesante, o de entrar para investigar na sede de X, precisamente en París, Certo. ok? Para dizer, olla, vamos ver a ver se están a cumprir a lei. Porque até agora estaban a dominar. Quando tú estás a publicar, a dominar falsedades, estás a influenciar desta maneira negativa e estás a mudar a ti os algoritmos, algo non se está a facer dentro dos Exato. termos da lei. Portanto, Portanto, regular, nós sobretudo. podemos, Europa, neste caso, xa comezou a legislar a tempo. Isto, sobre todo o que ten a ver con o poder das plataformas digitais, non só das redes sociais, nos nosos xoves, Europa xa está a legislar isto a tempo, mas isto podes incluir além de nas nosas propias legislações nacionais. Exato. E fazer um esforço também nas escolas de sensibilização também nas será um caminho. escolas Para xa se terminar, está a bem, facer, nas escolas xa se está a facer, no caso de España proíbe-se totalmente o uso E já agora, dos telemóveis. E já agora em de França redes também, sociais. Olivier, em França também já há uma grande restrição de telemóveis nas escolas? Sim, completamente. Sim. Já é proibido, exatamente. Sim. E esse é o caminho. E resulta, o balanço é positivo, o balanço é claramente positivo. É positivo porque non poden utilizar, no caso, por exemplo, do meu fillo menor, que está numa escola española, cando un profesor ve que algún alumno está a utilizar isto, leva castigo, leva penalização, o que bem. nós chamamos amonestação. Portanto, sí que é efectivo. Muito bem. Está feito o debate sobre um dos grandes temas do momento na Europa. Vamos avançar para os temas nacionais. Euronet Plus. Milano. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Na atualidade nacional é incontornável falarmos sobre o mau tempo, consequência, mas sobretudo da gestão política da crise. Olivier, visto de fora, como é que observas a forma como o governo português reagiu a esta tempestade de Christine e com todos os seus efeitos? É de uma grande tristeza, é evidente. O que me revolta, neste caso todo é que a questão da lição não aprendida com o vizinho espanhol. Eu não entendo. Bom, vamos ver uma coisa. Então, mas no ano passado, tivemos um país vizinho que viveu um momento ainda pior, porque morreram mais de 230 pessoas em Valência. E sabemos que as causas, não estou a falar das causas do nível da chuva, tudo isso, estou a falar do problema que houve, que está provado que houve em Valência, são mais ou menos os mesmos do que aconteceu aqui. Alerta tardia do governo espanhol, dos locais, não é? E de facto também o problema da ajuda que foram precisos os espanhóis acordar, eles próprios, as pessoas, o povo espanhol, fazer todo o trabalho, basicamente. Sim. E não entendo como é que como governo português, que é vizinho do governo espanhol, como é que passou completamente ao lado desta lição falhada da Espanha. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho um amigo espanhol que é nesta região de Valência, que me diz que agora, eles foram, não sei quando, há 4, 5, 6 meses, houve uma alerta. Porque, claro, o que é que aconteceu? Houve uma polémica na altura com o governo autónomo de Valência. E agora ele foi super bem avisado. E então a pergunta que eu coloco, então mas em Valência, depois disto, já há muito mais cuidado e ainda bem, não é? Então mas em Portugal eles não souberam isto. E para mim é a revolta de não aprender nada da história, de nada até dos seus vizinhos. Teria de haver, sobretudo, uma comunicação prévia por parte do governo. Encontras aqui, Begonha, semelhanças com aquilo que se passou em Alguma Valência? semellanza, mas eu vou ir directamente ao assunto. Vamos ver. Isso. Aquí en Portugal tivemos este verão uma quantidade impresionante de incendios florestais, ok? De todo tipo de fogos, como aconteceu na Galiza, aliás. E que aconteceu? Lembro-me perfeitamente das declaracións políticas da ministra de Administración Interna e do Goberno portugués e da Protección Civil, na altura. Ok? Isto é un problema estrutural, número 1. Número 2, penso eu que é un problema estrutural, non que dixeran eles. Que é o que dixeran na altura? Vamos avaliar isto, vamos preparar
o país vamos avanzar con un plano nacional de emerxencia. Ok? Primeira pergunta que lle fixeran a ministra de Administración Interna, ok? No outro día, cando ela demorou varios días, Sim. moito devagar en chegar, moito tarde en chegar aos locais, iso non pode ser, ok? Alén de o que dixíamos, falta de alarma, falta de alerta ás populações, o que explicaba Olivier, iso é fundamental, mas alén de todo iso, cando o poder político lle pergunta a un xornalista, por iso a comunicación neste tipo de emerxencias e tragedias é fundamental, e a coordinación entre institucións, que é o que fallou na Valencia, fallou. O goberno regional foi pesimísimo e mentiu o ex presidente da Comunidade Valenciana, mas tamén foi pésima a coordinación con a España, con o goberno nacional, por causa de non declarar a emerxencia nacional. Que está a acontecer en Portugal agora? Os políticos chegaran tarde, cando lle perguntaran a ministra, ela diz, que plano? Ministra, van a activar o Plano Nacional de Emerxencia? Que plano? Parece que foi surpreendida, non é? Non ficou sorprendidísima. Entón, un político non pode reasir así. Primeiro, entón, non fixeran, ela foi super insenua, ok? Sí. Mas demostrou que non se tiña feito nada en todos estes meses. Cando há fogos florestais, cando há fogos, un verão, no inverno, quando chove muitísimo, con unha tempestade... Há deslizamentos de terra. Os deslizamentos, tudo. É unha coisa básica. Portanto, o país non estaba preparado. É verdade que estas catástrofes están a acontecer agora pelas mudanzas climáticas, que non é culpa dos gobernantes. Sim, mas tem que haver medidas de precaução. Tem de haver medidas de prevenção, de legislação, témonos de preparar. E é o que o goberno non fez o traballo de casa. E depois os políticos demorarán muitísimo en ir. Por qué? Porque este país é un país de Lisboa, Porto, de cidades moito central, e cando as coisas acontecen fora dos núcleos de poder, demórase moito Também tens essa percepção, Olivia, que quando as tragédias, digamos assim, acontecem fora de Lisboa ou Porto, parece que, não direi menor importância, mas há uma menor atenção para aquilo que se passa no exterior dos grandes centros urbanos. Não, eu acho que não. Eu acho que é mais a questão da capacidade de resposta. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer português, eu acho que não estou a ver porque é que o governo está desinteressado pelo que se passa em Leiria. Não é desinteressado, mas... Não é desinteressado. É que como todo se gestiona em Lisboa e Porto, distante, porque não há tanto acesso, está todo centralizado. Mas eu não anoto, não acho. Agora, a questão que eu acho é que concordo a ouvir a Begonha falar dos incêndios, concordo plenamente, que é, a mim faz uma confusão não haver, por exemplo, um ministério em Portugal, não é? E sobretudo na Europa, com tudo que está acontecendo, mas em Portugal faria sentido, das catástrofes naturais, os catástrofes, incêndios, não é bem assim, não é a mesma coisa que inundação. Mas entendem a ideia. A mim faz uma confusão. Às vezes criamos ministério para nada, para tudo imaginar, subsecretário do Estado para nada, e não entendo porque é que não há uma entidade. E olha, eu posso dizer até que há um perfil que se encaixava perfeitamente, não estou a dizer do homem em si, mas por exemplo, o Almirante Gouveia Melo, numa situação, num ministério assim, poderia ser eu acho que seria perfeito. Seria perfeito. Muito bem, fica aqui esta sugestão. E depois que temos, dentro do que son os gobernantes, é muito fácil criticar, non é? Aquí, sobre todo, fallou a coordinación, temos de recoñecer isto no goberno mesmo, no terreno, mas dentro do goberno há persoas que actuaran moito ben, porque temos a ministra do Ambiente, eu acho que é unha persoa moito válida, unha persoa que está lá a dar todo, explica moito ben, comunica moito ben, mas claro, ela non é sozinha. Cando temos a ministra de Administración Interna, que Protección Civil depende dela, temos un ministro asunto que está a se promocionar, mas non está a falar en nome do goberno, e temos un primeiro ministro que demora unha semana ou 5 días ou 6 en ir ao local dos acontecimentos onde aconteceu o pior, non é? Isto é grave, porque isto é prioritário. Exato, e não dá segurança, eventualmente, não transmite uma segurança à população. E continuo a pensar que é verdade, quando isto aconteceu com os incêndios de 2017, aconteceu com os incêndios deste verão. No Portugal rural ainda há muitos problemas para que o Portugal de Lisboa chegue, axude, se solucionem as coisas. Ainda há um grande desequilíbrio neste país. Que é tudo muito distante. Está feita a análise
ao grande acontecimento nacional da semana. Vamos ao índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Eu hoje trago uma expressão bem alentejana, que é ainda bem não. Isto quer dizer o quê? Eu vou dar 3 hipóteses. De vez em quando, nem pensar ou espero bem que não. Ainda bem não, quando um alentejano diz isto, o que é que quer dizer? Podes repetir as 3 hipóteses? Ainda bem não. Sim, de vez em quando, nem pensar, espero bem que não. A segunda. A segunda, sim. Vocês optam os dois pela segunda? Então eu vou. Sim. A segunda hipótese era nem pensar. E a minha resposta é nem pensar. O que ainda bem não, dito por um alentejano, quer dizer é de vez em quando. Ai, É os verdade. alentejanos, cada vez gosto mais deles. Isto é... É incrível, não é? Giro. Porque de facto parece outra coisa, mas Que quando um alentejano diz. sabedoria! É, exatamente. Que parecem galegos. Ainda bem não, quer dizer de vez em quando. É incrível. Língua portuguesa, de facto. Podem-se xuntar os alentejanos, os minhotos e os galegos. Exatamente. Os três. A língua portuguesa é muito rica neste tipo de Sem expressões. dúvida. Vamos sem avançar dúvida. para os negativos e positivos. Negativo da semana, Sí, o Begonha. negativo, no outro dia eu participei, assisti a uma conferencia muito interessante no Instituto Cervantes en Lisboa, mas non vou falar disso como negativo, sin dúvida, foi muito bom. E que quando voltei, foi un dos días que máis choveu esta semana, ok? Foi ontem, a noite, e na terça-feira. Olla, foi horrível. Eu saí do Cervantes na Rua Santa Marta, tipo às 8:30, uma coisa assim. Quando atravessei a Avenida da Liberdade, colegas e ouvintes, olha, estava água que parecia se tivera uma câmara, mas que não podia nem gravar. Estava água a correr que parecia um rio, a Avenida da Liberdade. Estava com uns sapatos super preparados, com umas gomas impressionantes, é dizer, muito preparados para a chuva, mas nem com isso. Entrou-me água nos sapatos. Cheguei à minha casa, que nem nos piores momentos em Santiago de Compostela, que chove muitíssimo, me aconteceu de chegar totalmente, parecia um pingo destes, estava totalmente molhada. Foi horroroso. Agora parecias mesmo uma portuguesa, Begonha. Enfim, vamos agora falar, ver qual é o negativo do novo cidadão português, Olivier Bonamici. O seu negativo. Para mim, o negativo da semana e tem a ver claro, com os incêndios, as inundações. Sim. Tem a ver com o que eu acho, não acho, tenho certeza, um dos candidatos às eleições disse, que é, eu não entendo como é que esta diferença brutal que há em Portugal entre a carga fiscal, mais, eu diria, o nosso esforço fiscal, versus a qualidade da resposta dos serviços públicos. Não entendo. Ou seja, há algo que não bate certo aqui. Que é, quando tu pagas tantos impostos, não é? A regra é, eu sou favorável, por exemplo, a pagar impostos, não é? Até, Sim, para mim é claro. importante, mas é uma grande questão aqui, que é, depois o serviço público tem que estar à altura. E quando estamos a ver o esforço fiscal, a carga fiscal que cabe em cima de nós, e ver o estado lamentável dos serviços públicos, é algo que me revolta. Vamos ao teu positivo, Begonha. Pois o meu positivo son 2 acontecimentos enlazados. Na mesma terça-feira, xuntáronse coisas moito boas, maravillosas, e coisas pésimas como que acabo de contar, ok? Sí. Mas, de mañá, unha das miñas mellores amigas, non é española, é portuguesa, porque eu teño amigas, Olivier, portuguesas, non sou españolas, que tú sempre estás a brincar comigo, a Marta vai casar. E então, estamos todas as amigas moito emocionadas e estános a envolver bastante na organización do casamento. E pediunos para acompañar a comprar o seu vestido de noiva. E foi un momento emocionante de partilla. Foi tan bonito porque eu lembrei-me do meu casamento há 24 anos. Mas pronto, foi super bonito. E depois, claro, como non podía ser de outra maneira, porque eu sou quase portuguesa, que o que fixemos depois de experimentar e de xa decidir que compraba ese vestido de noiva? Que pensan que podemos facernos? Pois ir a almoçar, ok? E onde que fomos a almoçar, Olivier, Sergio? Diz lá. A uma tasca. Bom. Olha, encontramos uma tasca, por acaso, fantástica, destas tascas, Olivier, que eu acho que non coñeces, que se chama As Parreiras, que é dunha miñota
non podía ser de outra maneira, da dona Xacinta. Que espectáculo, as tascas dantes, como tú gostas e eu, Olivier. Baratiña, bon viño, quantidade, unha travesseira de feixoada de choco que ni imaginas, un caril de frango, e nós que estamos de dieta, e a señora dice, non, mas están moito elegantes, teñen de comer máis, coman máis. E ela a brindar connosco, con o viño, a brindar, olla, simpatiquísima. E destas coisas que dices tú, que maravilla. Muito bem. Que E maravilha. felicidades para a Marta. O teu positivo, já estou a adivinhar, Olivier. Assim, como é evidente, não é? Sou obrigado a repetir porque o facto de me tornar português, de ter conseguido passar no exame. E esta semana eu pensei, tive muitos momentos de emoção, repensei na ideia, quando cheguei pela primeira vez há 30 anos com a minha mala, é Linda de Souza, mas no contrário, não é? E cheguei com a minha mala em cartão e cheguei, não percebia rigorosamente nada, nem uma palavra. E estava com fome, entrei numa loja e vi que era uma sandes de estranho, de amarelo, de que é isto? E lá dentro era um sandes de ovo. E disse, mas que povo é este? Que raio, mas que estranho isto. Depois eles falavam, não percebia nada, népia. E disse, mas como é que eu vou conseguir me integrar a isto? E como é que eu vou... E às pouco nasceu uma grande história de amor, uma coisa mágica, mas eu costumo dizer, só para terminar, que eu... Quando as pessoas me dizem, nos tempos atuais que estamos a viver, eu vou tentar ser o mais patriota possível, porque faz parte da minha mentalidade. Eu sou patriota e antinacionalista. Patriota, eu amo o meu país. Nacionalista, eu não considero que o país dos outros não valem nada. Não, os outros países valem igual. A grande questão é que eu tenho o direito de amar mais o meu país. Para mim, o meu país do coração é Portugal e considero-me patriota e antinacionalista. Muito bem, obrigado, Olivier, obrigado, Begonha. Chegamos ao fim de mais um programa. Até para a semana. Até para a semana. Boa noite. Visto de fora.